E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Evis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula de EducaPE. Hoje é a aula de número 39. Hoje é o dia do nosso estudo dirigido, onde iremos resolver algumas questões sobre o equilíbrio ambiental e as alterações climáticas. Mas quando se fala das alterações climáticas, a gente vai falar sobre temperatura. Mas por que a temperatura ela aumentou? Isso aí, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o planeta ele está mais quente do que no período anterior ao processo de industrialização. Esse cenário mundial, após a Revolução Industrial, ele mudou. Não só economicamente, mas também o modo produtivo, provocando mudanças no cenário ambiental. O consumo exagerado e a produção elevada, além de aumentar a exploração dos recursos naturais, eles provocaram também o aumento da poluição atmosférica. Isso por causa da emissão de gases, poluentes, tanto pelas indústrias e também automóveis. A produção também acelerou o desmatamento, o que também provocou alterações no clima. E aí a gente tem que se fala de efeito estufa e as mudanças climáticas. A partir da Revolução Industrial, toneladas de gases de efeito estufa, especialmente aí o dióxido de carbono, eles foram lançados na nossa atmosfera. Sabe-se que a atmosfera terrestre ela é formada por gases, como oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono e também por vapor de água. Esses gases aí, principalmente o gás carbônico, eles possuem a capacidade de absorver a radiação solar que é emitida à nossa superfície terrestre. Essa absorção, ela evita que o calor ela seja ali completamente devolvido ao espaço. Retendo aí a parcela de calor retida, ela vai fazer com que haja um equilíbrio energético, evitando assim uma grande amplitude térmica, ou seja, uma grande diferença entre as temperaturas máxima e mínima, ao manter na realidade a temperatura média da Terra em torno de 14 graus Celsius. A Terra ela apresenta então essas condições que são favoráveis à existência da vida. Esse processo que ele é natural, ele é chamado de efeito estufa. Portanto, se ele não existisse, nada iria existir. Não haveria desenvolvimento dos seres vivos. Quando se fala em efeito estufa, muitas pessoas associam a algo ruim, mas ele é essencial à manutenção da vida da Terra. O problema é que esse processo que ele é natural, que mantém a temperatura média da Terra, ele tem sido agravado principalmente pela ação humana. As atividades, principalmente que são industriais, e o aumento de veículos que emitem à nossa atmosfera gases poluentes, eles são responsáveis pela maior concentração de gases. E como esses gases eles atuam na absorção de calor, esse aí tem sido impedido de ser devolvido ao espaço, ficando aí aprisionado na atmosfera terrestre. E esse aprisionamento aí, ou seja, tem provocado o aumento considerável das temperaturas da Terra, que é associada ali ao aumento dos níveis de desmatamento e também da poluição, provoca o que chamamos de aquecimento global. Bom, agora a gente vai para a nossa primeira questão do nosso estudo dirigido, já que eu fiz essa revisão aí com vocês. As mudanças que são climáticas estão ocorrendo e já é possível notar algumas modificações que provavelmente relacionam-se com a ação do homem. Assim sendo, são necessárias ações urgentes para que nosso impacto no meio ambiente
ele seja reduzido. Analise aí as alternativas abaixo e marque aquela que não indica uma forma de deter o avanço das mudanças climáticas. A primeira alternativa aí, a letra A, é de realizar técnicas na agricultura que evitam a emissão de carbono. Na B, criar programas de reflorestamento, principalmente em áreas urbanas. Na letra C, aumentar o uso de combustíveis fósseis. Na letra D, realizar frequentemente a regulagem dos carros. Na letra E, realizar consumo consciente. Bom, a pergunta que eu fiz para vocês foi para vocês o quê? Analisar as alternativas abaixo e marcar aquela que não indica uma forma de deter o avanço das mudanças climáticas. Ou seja, a alternativa correta é a letra C. A queima aí de combustíveis fósseis, ele causa a produção de gases que intensificam o efeito estufa, sendo uma maneira, portanto, de acelerar as mudanças climáticas. Quando a gente fala de combustíveis fósseis, eu estou falando aí do petróleo, dos seus derivados e também estou falando do carvão mineral. Na nossa segunda questão, vem dizendo o seguinte: muitas pessoas acreditam que as mudanças climáticas afetam exclusivamente a temperatura do planeta, que se torna mais quente. Entretanto, muitas vezes essas pessoas esquecem que, ao aumentar a temperatura, uma série de organismos e também de ecossistemas, eles são gravemente afetados. Observe aí as alternativas abaixo e marque a única que não é uma consequência da alteração da temperatura do planeta. Bora lá se ligar na questão. É para você observar qual é a alternativa que não leva uma consequência da alteração da temperatura do nosso planeta. Letra A, diminuição da biodiversidade. Letra D, alterações do regime de chuvas. Letra C, secas prolongadas. Letra E, no caso a letra D, aumento da frequência e também de terremotos. Letra E, aumento de doenças respiratórias. A alternativa correta é a letra D. Os terremotos ocorrem por causa das movimentações das placas tectônicas, não havendo nenhuma ligação, portanto, com o aumento da temperatura. Já na terceira questão, eu coloquei aí, observe as imagens sobre o aquecimento global. Nessas imagens que estão aí nessa questão, você pode ver dois pinguins ali, ó, que está ali no Polo Sul em 2100. Aí dois pinguins, se você observar a imagem, você vê um cacto só. Como é que dois pinguins que vivem em um habitat, né, tanto ali glacial ou no caso do nosso continente da Antártica, né, que é praticamente a temperatura abaixo de zero, ele está ali sobre um sol escaldante. E de repente, na outra imagem, você vê um índio falando para o seu pai, uma criança indígena, dizendo assim: pai, agora que consegui crescer, entendo por que precisamos aí de cesta básica para sobreviver, porque ele observa todas as árvores cortadas, que eram de onde ele teria ali o seu alimento. Bom, reunindo aí as informações que estão contidas nessas duas chaves, infere-se que: letra A, os regimes que são climáticos da Terra, eles são desprovidos de padrões que os caracterizem. Letra B, as intervenções que são humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes do globo. Letra C, o processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas. E na letra D, a destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento das temperaturas
em locais distantes como os polos. Já na letra E, vem dizendo o seguinte: os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos naturais, eles têm aí um alcance regional. Bom, a alternativa correta é a letra D. O desmatamento e as queimadas nas regiões florestais, elas aumentam a quantidade de gás carbônico no ambiente, intensificando aí o efeito estufa. E com isso, ocorre o aumento da temperatura do planeta e, consequentemente, o derretimento das calotas polares. Agora a gente vai para a nossa quarta questão. Com base aí em projeções que são realizadas por especialistas, prevê-se para o fim do século XXI o aumento de temperatura média do planeta entre 1,4 graus Celsius e 5,8 graus Celsius. Como consequência aí desse aquecimento, possivelmente o clima será mais quente e mais úmido, bem como ocorrerão mais enchentes em algumas áreas e secas crônicas em outras. O aquecimento também ele provocará o desaparecimento de algumas geleiras, o que acarretará o aumento do nível dos oceanos e também as inundações de certas áreas litorâneas. As mudanças que são climáticas previstas aí para o fim do século XXI. Bom, quando fala lá, né? Quais são as mudanças climáticas que tem justamente prevista para o fim do século XXI? Letra A. Provocarão ali a redução das taxas de evaporação e de condensação do ciclo da água. Letra B. Poderão interferir nos processos de ciclo da água que envolvem mudanças de estado físico. Letra C. Promoverão o aumento da disponibilidade de alimento das espécies marinhas. Na letra D, induzirão o aumento dos mananciais, o que solucionará os problemas de faltas de água no nosso planeta. E na letra E, causarão o aumento do volume de todos os cursos de água, o que vai minimizar os efeitos da poluição aquática. Bom, a alternativa correta aí é a letra B. Com o aumento da temperatura média do planeta, muitas alterações podem ocorrer na natureza. Uma delas é a alteração do ciclo da água, em razão da evaporação exagerada da água. Bom, galerinha, hoje a gente viu algumas questões sobre o equilíbrio ambiental e as alterações climáticas. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula do EducaPE.